O Tarcísio fez algumas falas muito importantes, tá? Mas eu queria explicar pra vocês uma coisa, tá? Corta pra 2. Nós não temos um mapa real do que é o campo de batalha na direita. A imprensa tinha que estar fazendo isso agora. O que seria um campo de batalha? É alguém determinar como estão os deputados, os senadores e os governadores de direita se posicionando sobre essa briga. Como estão os jornalistas, os principais influenciadores, os principais produtores de conteúdo? Como estão os perfis no Twitter, perfis no Instagram? Qual é a lógica interna disso? Quem tá só no meio? Por exemplo, tem um perfil que chama Space Liberdade, que é um perfil de direita, bem maluquinho. Esse perfil, ora é Tarcísio, ora é Tarcísio, ora é Bolsonaro, ora é Marçal. É o que precisa ser. Esse perfil é um perfil oportunista. Esse tipo de perfil oportunista tem que ser qualificado de uma maneira. Ó, esse cara é oportunista. Nicolas, oportunista. Tá, já tá lá. Caio Coppola, já foi pro Pablo Marçal. Tem que ir mapeando isso. Porque a partir do momento que você começa a mapear, você começa a encontrar padrões. O primeiro padrão, o bolsonarismo de São Paulo, em grande medida, já migrou pro Marçal. Então, o bolsonarismo em São Paulo, tirando membros da família, gente ligada diretamente ao Eduardo Bolsonaro, essa turma tá indo pro Marçal. Tá, temos um padrão aqui. Tá, um universo da maromba que ia direto com o bolsonarismo. Ó, esse cara já foram pro Marçal. Todo mundo que quer trabalhar com corte, rede social, vai virar Marçal. Tá, pegamos. Como é que tá a turma ligada ao filho Carlos? Ah, não, essa turma tá se mantendo com o Jair ainda. Então, tem que haver um mapeamento disso, porque assim, as coisas estão explodindo numa espécie de guerra civil. E ela só não piorou porque o Bolsonaro saiu de campo e tirou o pé. E o Carlos, Nicolas e turma e companhia já determinaram o seguinte: ora, eu vou votar no Marçal no segundo turno, tal, tirar o pé. E na verdade eles já praticamente tiraram o pé da candidatura do Nunes. Não existe apoio à candidatura do Nunes. O Nunes, ele tá, assim, largado na pradaria. Largaram o candidato Nunes. A situação dele ela tá foda, tá? A ideia de mapear permite que você encontre os padrões em quem tá indo para um lado e encontre quem são os stakeholders para você poder atuar em cima desses stakeholders e evitar a contaminação. Isso da parte do Bolsonaro, se ele quiser atuar, tá? Então eles vão lá, ó, tem que aperta esse botão, separa fulano, aperta aquele botão, separa Beltrano. É mais ou menos assim que funciona. Eles vão ter que, né, ter os nomes certos nos locais certos e apertar os botões certos na hora certa. Só que tem uma coisa que o texto do Bisotto coloca, que é a coisa que mais assusta agora. Que esse é um momento que um cara como Marçal sempre aguardou. Que é a criação de uma onda tão poderosa e de um processo tão poderoso e da uma acumulação de meios de ação tão poderosa que não há o que se fazer agora e essa coisa vai exponencializar. Eu sei que você está fazendo um gráfico, ô Riso. Vamos fazer uma coisa? Abre outro gráfico e a gente vai mexer nesse. Eu vou pedir para você abrir outro gráfico. Tá. Esse aqui tá ficando ruim? Não, é porque é de outra coisa. Faz um plano cartesiano, uma reta vertical e outra horizontal. Vamos lá. Mas assim, só não precisa... faz aqui assim, isso, aí... Não precisa ser nem X, é só um... Oh. Vai, uma reta assim e a outra assim. É um plano cartesiano, tá? Peraí, eu descobri que dá pra deixar reto assim. Pronto. Vamos lá. A parte de cima é a atenção. A parte vertical é a atenção. E a de baixo é tempo. Tá? O que acontece? Você vai na reta tempo colocar ali no final um seguinte ponto que é a data da eleição. Aqui assim? Não, na reta tempo. Aí é um marcador importante, tá? As pessoas pensam de maneira linear. As pessoas vão pensar sempre de maneira linear, tá? Então o que é a maneira linear de pensar? Faz uma reta linear que vai do começo, uma reta, assim, sei lá, em 45 graus, que vai do começo, vai subindo, não tão íngreme assim. Ela vai chegar até, você vai chegar no topo praticamente quando você faz a reta assim, você não está ajudando o meu gráfico. Faz ela chegar no meio ali do gráfico de atenção. Não, reta, cara, não uma curva, Riso.
Aqui? É, mas assim, você vai chegar... Você não, realmente, o senhor Riso não me entendeu, mas tudo bem. Pode ser, só faz uma reta verde ali e chega lá na altura da... Isso, vai lá, reta, uma reta. Pronto. Ela não funciona assim. Deixa assim. Essa verde, ela não é verdadeira. Ela é uma reta linear. Como se a atenção que as pessoas fossem dar às eleições fosse linear. Não é linear. Agora você vai fazer uma curva exponencial. Ela vai assim... E ela vai explodir. Por isso que eu... Agora, por isso que a verde tinha que ser... Entendeu? Não tão íngreme. Agora o Riso me entendeu. Isso. Pronto, perfeito. Agora mais uma amarela. Não, mas não é assim. Ela vai estourar lá pro final. Ela é mais assim, ó. Agora ela começa a estourar. Isso, entendeu? Então o que acontece? A atenção das pessoas às eleições, ela exponencializa. Ela é exponencial. Então o que eu quero dizer? Se nós estamos tendo agora muita atenção, já, vamos fazer assim, você faz um roxinho ali embaixo, onde nós estamos, que é no começo. Aqui sim? É, a gente pode botar aqui, ó. Nós estamos hoje aqui, entendeu? Aqui é a timeline. E aí a gente pode pontuar a atenção de cada candidato. Vamos dar um exemplo. O Marçal, você vai botar o seguinte... faz uma bolinha dele azul e põe lá pra cima no hoje. Isso. Ele tá no hoje aqui, em termos de atenção. E o Boulos tá bem pra baixo. Oh, fiz besteira, peraí. Você apagou o nosso negócio? Tá aqui. Bem, ninguém tá dando atenção pro Boulos. Mas assim, você pode botar o Marçal mais pra baixo. E pode botar o Boulos... Na verdade, eles são todos bem mais abaixo. Você tem uma diferença entre eles, entendeu? Mas... O ideal era você trocar isso por pontinhos, entendeu? A gente fazer com pontinhos isso aí. Entendeu? Cada um com uma cor. Tipo, o Marçal uma cor, outra cor. O que eu quero dizer é o seguinte, galera. O Marçal, ele está, mesmo no momento de baixa atenção das pessoas para as eleições, muito à frente do Boulos e dos demais candidatos. Muito mais do que o Nunes. Isso você pode medir, por exemplo, no Google Trends. Ou você pode pegar seu feeling com o número de redes sociais. Tá? Ou seja, existe uma atenção geral que ela é exponencial. Ou seja, faltando uma semana para essa eleição, a atenção vai explodir. Mas o Marçal, no momento pré-eleição, antes da curva exponencial pegar, ele já tá bombando. O que acontece? A tendência dele é aumentar e aproveitar essa não linearidade da atenção para crescer. Mas, em grande medida, a atenção cresce, especialmente com as pessoas que são pouco instruídas politicamente. Lá pro final. Lá no final, a pessoa que é pouco instruída politicamente vai falar: então, eu voto em quem? Aí a pessoa acompanha o debate da Globo, a pessoa pergunta pros amigos, a pessoa começa a ver os conteúdos. Então, as pessoas desinteressadas, elas vão acompanhar as coisas lá pro fim. Olha que interessante, ali já tem um gráfico lá que o Riso pegou do Google Trends, ó. Com a atenção hoje, né? Então, a pessoa desavisada vai aumentar a atenção dela lá para o final. Então lá pro final ela vai ouvir esses estímulos de televisão e tal. Então o estímulo que a pessoa vai ter política é lá pro fim. Lá no fim que a tiazinha vai descobrir. Lá no fim que a pessoa decide que ela vai votar pra vereador, entendeu? Deputado foi assim também. E aí ali toma-se a decisão e aí jogo que segue. O Marçal tá roubando toda a atenção nesse processo agora. E ele tá acumulando uma coisa que são, eu volto a colocar aqui, multiplicadores. O que são os multiplicadores? São as pessoas que vão apoiar ele no momento da tomada de decisão do voto dos desavisados. Então, o cara que está no começo do gráfico, aqui, ó, ele é um cara que a gente pode começar, a gente pode chamar de early adopter, tá? O early adopter é um cara que já é militante do cara no começo de um determinado processo. O early adopter do Marçal tá aqui. O Marçal tá colocando muitos early adopters que são militantes, pessoas que vão ficar divulgando o conteúdo dele, vão ficar falando dele.
tá? E o Nunes, ele tem um early adopter? Não, ele tem eleitores humildes de bairros ali. O Boulos tem early adopter. A ideia é que o early adopter do Boulos, tá? E do Marçal, como eles são, vamos dizer, mais numerosos, eles vão se acumulando ao longo do processo. Quando a curva amarela de atenção tá baixa, só que quando a atenção pegar, pense da seguinte maneira. Quando chegar o momento da dona Neide, que não acompanha a política, descobrir quem ela vai votar, ela vai perguntar para as pessoas ao redor. E aí ela vai fatalmente encontrar um eleitor do Marçal, que é um militante do Marçal, que já foi esquentado previamente. E aí no momento que a curva explodir, esse cara vai convencer ela e outras pessoas. Então quem acumula uma espécie de uma energia política no momento da explosão de atenção, quem faz essa acumulação, esse cara, ele colhe melhor no final. No momento da atenção. Por isso que as campanhas políticas bem feitas, elas vão construindo militância antes, e aí no momento que todo mundo começa a falar, elas, pum, explodem. E elas podem de maneira não linear. Por isso, e agora vem a bomba, por isso, vocês vão falar, mas olha só, as pesquisas elas diziam que o Arthur Duval tinha 2%, 3%, 1%, e aí quando ele foi deu 10%. Sim, porque o Arthur tinha o melhor 1 a 2% possível que você poderia ter. Homens jovens muito engajados. Pum, viraram o voto das suas famílias, multiplicaram. Pum, virou 10. Entendeu? O Marçal já está conseguindo algo maior que o do Arthur, que é fazer essas pessoas convencerem uma base maior de pessoas. Onde isso vai bater? Qual é o teto dele? A rejeição. Uma hora que esse cara vai conversar e falar, não, esse aí é ladrão, esse eu não voto. Entendeu? Mas este cara vai buscar este potencial antes de tudo. Aí o que o Marçal tá tentando como estratégia agora? Ele tá ele tá falando que ele vai vencer no primeiro turno pra criar um clima de já ganhou nas pessoas, entendeu? E aí ele potencializa o número de apoiadores e aí cria uma onda que faça com que as pessoas que possam ter rejeição contra ele, foda-se, eu vou seguir a onda. É basicamente isso, tá? Ele quer matar a eleição no começo. Ele quer matar a eleição no começo. Agora eu vou pedir pro Riso abrir um gráfico, tá? Que é um gráfico de adoção de tecnologia, que fala dos early adopters e tal. É um gráfico famoso. Early Adopters Graph. Isso, ó. O que é? Esse aí. A gente vai fazer uma espécie de uma regra de 3. Porque assim, esquece a queda da curva ali. Tá vendo o late majority, aqueles 34%? Imagina que ele é a data da eleição. É o pico. Tá? Dali pra frente o gráfico some. Ali tem os inovadores, os early adopters e depois o early majority, tá? Na eleição, esse gráfico só sobe. É como se fosse a curva amarela. Entendeu? É a curva amarela que vai subindo. Trum. Então quem tem são os inovadores. São em geral os produtores de conteúdo e as lideranças políticas. Elas estão ali no comecinho, eles são os inovadores. Os early adopters são as pessoas que querem militar politicamente, que veem oportunidade de crescimento ou que têm uma crença muito forte naquela ideia. Então, por exemplo, o Marçal foi um inovador, junto com a turma dele, e o Caio Copano e o Daniel José foram 2 early adopters, junto com a turma de cortes e tal. Aí começa a surgir o early majority do Marçal, que é agora, vamos dizer, esse monte de formadores de opinião do bolsonarismo indo com eles, galera neopentecostal indo com eles, e o público indo pra eles. Agora vai depois o late majority, que é a maioria tardia, né? Que é uma galera tipo, eu tô indo. O Marçal quer pegar, ele quer fazer esse early majority virar o late majority. E aí ele pega a galera desavisada, aí ele vai ganhar o primeiro turno. O homem disparou. É esse o fenômeno, que é um fenômeno não linear. Esse fenômeno explosivo é um fenômeno não linear. Tá? Vocês precisam entender. Porque as pessoas trabalham com ideias de linearidade. E gente que tem uma cabeça, vamos dizer, voltada para mercado financeiro ou para marketing de atenção, entende que isso funciona de maneira não linear. Se vocês quiserem, eu dou bibliografia sobre isso. Comprem tudo do Nassim Taleb. Tudo do Nassim Taleb. Compre o Antifrágil, o Cisne Negro, tá? Compre os livros dele, porque ele explica. Você tem que parar de pensar de maneira linear. Você tem que pensar de maneira não linear. Quando você entende que vários fenômenos da vida são não lineares, você entende que é uma lógica quase mortal. Se o cara acerta a não linearidade dele, não é que ele vai, ele vai melhorar 30%, ele vai melhorar 5.000%, 10.000%. São ganhos assim bizarros, assim como tudo aquilo que é frágil, que tem uma não linearidade côncava, ou seja, para baixo, ele vai se fuder. Por exemplo, quem que é frágil? Quem que é frágil, amigos?
Hoje, vamos fazer o seguinte, vamos determinar quem é frágil, resiliente ou robusto e antifrágil. Hoje, o cenário de hoje, quem está tendo a não linearidade está antifrágil, porque ele só está ganhando em tudo, tá? É o Marçal.